Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer uma mensagem aí reflexiva da parte de Deus. Nós temos visto aí nesses últimos dias, né? Essa aglomeração dos países, vamos dizer assim, podemos dizer assim, não de uma forma geral ainda, mas nós estamos vendo diante dos nossos olhos uma movimentação para a formação, né, do bloco de países em que parecem estar se alinhando um com o outro para um terceiro conflito mundial, né? Isso, não vou dizer que sou um especialista em geopolítica, né? Mas a gente acompanha os fatos do dia a dia, não só no nosso país, mas internacional, e a gente percebe que existem algumas guerras acontecendo, né? Rússia contra a Ucrânia, Israel contra Irã, né? E não só Israel contra Irã, o Irã contra Israel, mas você percebe um alinhamento desses países ali no Oriente Médio, que é de onde vai desencadear a Terceira Guerra Mundial. Queira ou não as pessoas acreditarem ou não, é o que nos mostram as profecias bíblicas, né? Que haverá um terceiro conflito. Esse terceiro conflito vai desencadear aí uma quebra do sistema, com certeza, econômico mundial. A moeda de papel já está quase sendo extinta aos poucos, né? E a gente percebe que a população mundial ela já está nas mãos desse novo sistema. Quando você olha para Apocalipse 13, você percebe que há uma besta que sobe do mar, né? Que é o sistema político, o sistema econômico e, consequentemente, o sistema militar, que estarão envolvidos, né, por um único governo mundial. Há alguns dias atrás, né, isso já vem sendo dito, falado e refalado na mídia mundial, na internet, nas redes sociais. Alguns dias atrás, o atual presidente ou chefe do poder executivo do nosso país, ele falou sobre pedindo, né, vamos dizer assim, uma instalação de uma nova ordem mundial ou um único governo mundial. Então a gente percebe que tudo está se encaminhando conforme o profeta Daniel fala, né? Na estátua do sonho de Nabucodonosor, ao qual Deus deu revelação para ele. Também fala em Daniel no capítulo de número 7, no capítulo de número 8, capítulo de número 12, os últimos capítulos ali do profeta Daniel, ou todo o livro, vamos dizer assim, fala a respeito das últimas coisas, né, que Deus havia revelado para o profeta Daniel. Mas não somente a ele, profeta Isaías, profeta messiânico, o profeta das visões, o profeta Ezequiel, assim como o profeta Naum, né? Também fala, é lógico, toda a palavra, né? Nas festas de Israel, muito mais as festas, né? Que abarca todo o início e o final dos tempos, né? Então nós percebemos Deus compartilhando conosco através das revelações da sua palavra e nos ensinando a buscar a sua palavra. E quando eu digo buscar a sua palavra, é buscar o entendimento, buscar o conhecimento da palavra, para que não venhamos ser pegos de surpresa. Tanto é que o próprio Jesus, ele fala em Mateus 24, né, que não só em Mateus 24, mas nos evangelhos, nas parábolas das 10 virgens, a parábola dos talentos, ele fala que nós venhamos ter vigilância. E a vigilância não é para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, para que venha um arrebatamento secreto. Não, ele fala de vigilância no sentido de você estar preparado para os dias maus, para os dias das aflições que virão, ou o dia da aflição, como ele diz que como nunca teve, né? Mateus 24 fala. Então, as pessoas muitas vezes não se dão conta no contexto em que elas estão sendo inseridas, né, deste capítulo final da última semana profetizada por Daniel, né, que abarca ali
no capítulo de número 6 de Apocalipse, onde se inicia a última semana, na abertura do primeiro selo. Mas não está em sequência, né? Que vai ser primeiro, segundo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sétimo selo. Sim, vai ter na sequência, mas já dentro dos selos já vai estar sendo aberto, está sendo tocada as trombetas também, né? Então é uma série de eventos que acontece constantemente no mesmo tempo ali dentro dos 7 selos. Então nós temos que estar preparados. Então na abertura já do primeiro selo você vê o primeiro cavaleiro branco. O segundo selo traz a visão do segundo cavaleiro da cor vermelha, e o terceiro cavaleiro da cor preta, e o quarto cavaleiro da cor verde, que na verdade na tradução do grego não é amarelo, mas ele é verde. E você percebe que a cor desses cavaleiros ou dos cavalos, ela traz um significado. Quando você olha para o Oriente Médio, você vê que a cor das bandeiras dos países do Oriente Médio que cercam Israel, elas são preta, vermelha, branca e verde, né? Então Deus não faz nada sem significado, né? Então você percebe que o levante destas nações, desses países que virão contra Israel, e Israel, ele é o nosso relógio aqui na terra, porque, como eu tenho dito no começo desse vídeo, esta guerra vai se iniciar contra Israel, dos países ali do Oriente Médio, talvez não sejam todos, mas grande parte, se levantarão contra Israel. E existe uma profecia que quando, se não estou enganado, salvo engano, em Apocalipse, no tocar da sexta trombeta, quando o rio Eufrates se secar, os inimigos de Israel vão passar em seco ali e virão contra Israel. E Zacarias no capítulo 14, melhor dizendo, fala que metade da cidade de Jerusalém será tomada. As mulheres serão forçadas, metade de Israel será tomada. Sofrerão a aflição a qual o próprio Cristo fala em Mateus 24. Daniel no capítulo 12 vai falar também que o arcanjo Miguel, né, que alguns têm como uma teofania, como a presença de Cristo, virá para salvar Israel, em defesa de Israel. E a palavra fala em Zacarias que Jesus virá e descerá sobre o Monte das Oliveiras. E ele pisará sobre o Monte das Oliveiras. Isso nos mostra que a vinda de Cristo, a segunda vinda, não será secreta, mas ela será visível. Todos verão, né? Então, Jesus virá para salvar Israel. Ao mesmo tempo, com certeza estará acontecendo outros eventos, né? A salvação daqueles que ainda permaneceram nessa terra e que não se contaminaram e que não se aceitaram a marca da besta, o 666, a marca do sistema, como está descrito em Apocalipse 13, a partir do verso 11, que fala da besta que sobe da terra, que tem 2 chifres, que tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, que simboliza isto, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, as heresias profetizadas pelas falsas igrejas, que nada têm de Cristo, mas que porventura talvez conheciam a verdade, mas preferiram continuar com engano. Por isso que essa besta que sobe da terra, ela tem aparência de cordeiro, né? Ela engana porque ela traz meias verdades, né? Que levam as pessoas ao engano. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em 2 Tessalonicenses, quando ele se refere aos crentes de Tessalônica, que estava havendo ali um engano, uma confusão causada pelos falsos profetas, quando eles começaram talvez a escreverem cartas para os crentes de Tessalônica. O próprio Paulo disse assim: olha, rogamos pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele, mas não será assim. Ele disse: antes virá uma apostasia e depois a manifestação do homem do pecado. Ele disse assim: eu já tenho ensinado isso a vocês, então vocês têm que estar percebidos. Então havia pessoas que estavam trazendo falsos ensinos para os crentes de Tessalônica. Por isso Paulo fala isso.
Então eu estou fazendo aqui uma comparação, um paralelo com Apocalipse 13, que da mesma forma os falsos ensinos eles estão espalhados pelas igrejas protestantes, pelas igrejas católicas, adventistas e outras denominações. Esta é que é a verdade. Só que as pessoas não conseguem detectar porque elas não estudam a fundo a palavra. Elas simplesmente fazem uma repetição daquilo que é ensinado a elas. Elas não vasculham a palavra, elas não estudam. Então, quando eu falo em estudar, eu estou falando você pegar o dicionário, né, bíblico, um dicionário correto, né, o mais correto possível, porque hoje até mesmo as escrituras, quando elas começaram a ser traduzidas, né, elas começaram a apresentar erros de traduções, erros graves, textos, frases, palavras que mudam o sentido do contexto, ou seja, de um capítulo anterior, ou de uma frase posterior, ou de um capítulo posterior, e isso traz confusão. Então, muitas vezes as pessoas pregam doutrinas que são de homens, dogmas de homens, e que muitos foram causados, é lógico, pelo inimigo das nossas almas, Satanás, que usa outros homens desprovidos da graça para trazer esses enganos. Outros, conhecendo mesmo a verdade, preferem continuar disseminando, né, as mentiras. Então Paulo pregou ferrenhamente contra isso. Não só o apóstolo Paulo, mas os outros discípulos também pregavam contra as mentiras. Paulo, muito mais, creio eu, entendo, quando ele fala a Timóteo, ele diz, olha, Timóteo, prega, ele disse, use o dom que há em ti. Ou seja, não se deixe intimidar, porque havia falsos mestres que, porventura, com certeza, estavam tentando intimidar Timóteo. E ele disse para Timóteo, olha, sobrevirão tempos difíceis. Homens mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus, né? Homens irreconciliáveis, né? Que vão priorizar o dinheiro, que vão priorizar se vender a sua alma, né? O conhecimento verdadeiro eles vão deixar de lado, porque eles vão olhar mais para o dinheiro, como fez o profeta Balaão. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, nós estamos nesse tempo, né? Onde as falsas doutrinas estão sendo disseminadas, a verdade não está sendo passada, e as pessoas não estão vendo o que está acontecendo diante dos seus olhos. O alinhamento do bloco de países, né? Eu não vou dizer aqui esquerda e direita, porque vamos dizer assim, como nós ousamos dizer no linguajar de hoje, são farinha do mesmo saco. Todos estão alinhados com esse sistema anticristão que está sobrevindo, que está se alinhando, que está vindo sobre a face da terra para manipular ainda mais as mentes. Claro, fazendo uso da tecnologia, um celular como esse que eu tenho em mãos, para não somente saber a localização das pessoas, mas para saber o que as pessoas pensam de fato, né? Para alinhar a mente das pessoas com aquilo que este governo anticristão e mundial que vai surgir das mãos do anticristo, que é o filho de Satanás, que Paulo mesmo fala que depois da apostasia virá a manifestação do iníquo, do homem do pecado. O próprio profeta Daniel fala do chifre pequeno, cheio de olhos, e quando fala cheio de olhos está falando das câmeras que nós temos hoje, com boca de blasfêmia, né, fazendo alusão ao reinado de Nabucodonosor, que também é comparado com uma besta, e foi pastar como uma besta, porque se levantou e começou a falar com boca de arrogância. É um contexto, é um paralelo que faz com o rei Nabucodonosor e com o chifre pequeno que está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7 e 2, capítulo 7, se não estou enganado, no capítulo 8, no capítulo 8 fala que ele é um rei feroz de cara, né? Entendido em adivinhações, ele vai fazer falsos milagres. E as pessoas vão crer, como está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, que fala que ele vai fazer uma imagem. O anticristo, dominado pelo espírito do diabo, ele vai entrar no cenário mundial, como diz Daniel no capítulo 8, verso 23 a seguir ali. Ele fala que ele vai ser entendido,
ele vai abocanhar, ele vai iludir os governantes dessa terra que vão se deixar levar por ele. Ele é o 8º rei, porque ele descende dos outros 7 que vieram, né? Que vem do Egito, vem da Síria, vem da Babilônia, vem dos medos e persas, vem da Grécia e vem de Roma, né? Todos aqueles períodos, período do ouro, período da prata, período do bronze e período do ferro, abarcam a história da humanidade. Hoje nós estamos no período do ferro e nós sabemos que o profeta Daniel fala que os 10 dedos da estátua são os 10 chifres que estão em Apocalipse 13, que falam os 10 chifres que estavam sobre a besta de 7 cabeças. E a última cabeça, que é a 7ª, que nós já estamos vendo hoje, é a ONU. E da ONU vai descender 10 reis. 5 já existem, que eu já tenho dito, que é Estados Unidos, que é a China, que é a Rússia, que é a França e a União Europeia. Agora, se nós olharmos para os BRICS, nós vamos ver que dali pode surgir outros 5, né? Que são 10. Não estou dizendo que é dali, mas pode surgir dali. Que eles já fizeram esse alinhamento para derrubar o dólar. Então, possivelmente no futuro, os Estados Unidos vai cair, né? Então, nós estamos vendo, meu irmão, irmãos, eu estou fazendo esse vídeo para vocês entenderem, fazendo um apanhado, né? Contextualizando um versículo com outro, pegando os fatos de uma forma geral. Digo para vocês estudarem, eu tenho estudado muito o livro de 2 Esdras, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, porque ali fala muito sobre as profecias do fim e fala mais sobre o 4º animal, só que exemplificado por uma águia. Assim como Deus profetizou, assim como Deus usou o profeta Daniel para profetizar sobre o 4º animal, né, que tinha dentes de ferro, que esmagava, né, todos os outros reis, né, no tempo atual que nós estamos vivendo e que vai surgir. Ele fala também desse 4º animal em Apocalipse 13:1, a partir do verso 2 também, que ele vai ser diferente de todos os outros, mas ele vai ter características dos reinos passados. Ele vai ter boca de leão, ele vai ter asas, corpo de leopardo, né? Ele vai ter os pés de urso. Por quê? Porque ele vai ter as características dos reinos passados, só que de uma forma mais veloz. Hoje ele tem a internet, ele vai ter a internet, vai ter a tecnologia ao seu favor. Então ele vai alcançar muito mais rápido o mundo do que como o Alexandre o Grande, né, da Grécia, que ele teve. Ele vai ter muito mais força do que os medos e persas, simbolizado pelo urso, né? E ele vai ter uma boca de arrogância como tinha Nabucodonosor. Só que é lícito dizer aqui, interessante, que Nabucodonosor alcançou a salvação, né? Ele foi passar com as feras, mas depois ele veio como um coração de homem, com um coração quebrantado. E ele reconheceu o poderio, a soberania do eterno e todo-poderoso Deus. Então o mesmo animal que Daniel viu, agora ele vai estar sendo tipificado como uma águia. Porque quando nós olhamos para os últimos reinos deste tempo, no período do ferro, depois de Roma, no período de Roma também, depois de Roma, nós vemos que ninguém reinou mais do que o Império Bizantino, aproximadamente 1000 anos, e o emblema deles também era uma águia. O emblema de Roma era uma águia. O emblema dos Estados Unidos é uma águia. O emblema da Rússia também é a águia. E o emblema dos dragões árabes, vamos dizer assim, também é a águia. Então por isso que fala ali sobre, eu estou falando de 2 Esdras aqui agora. Por isso que fala em 2 Esdras, na visão que Deus dá a Esdras, e Esdras tinha esse desejo de ver as revelações, né, do final, e Deus mostrou a ele. E o próprio Deus fala que mais bem-aventurado é aqueles que ficarem vivos para ver estas coisas, mas passarão por grandes perigos, né? Então por isso eu estou me referindo, estou dizendo para vocês, estudem as profecias, estejam entendidos das profecias, para que não sejam pegos de surpresa, para que venham entender o que está acontecendo. Você tem a sua vida secular, você tem a sua vida familiar, mas procure estar inteirado, estar atento ao que está acontecendo. Por isso Jesus fala muito sobre vigilância. Vigiai, porque não sabei o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Mas ele deixou sinais para que nós venhamos entender
os momentos finais do que está acontecendo na última semana, e é o que eu estou falando agora. Então, segundo a Esdras, fala sobre essa revelação da águia de 3 cabeças, que tem 12 asas. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso. Então, irmãos, o vídeo já está com 20 minutos, então eu vou parar por aqui. Então, que Deus abençoe vocês. Eu tenho feito poucos vídeos nesses últimos tempos, porque eu estou concluindo a minha graduação. E eu tenho que... Você sabe que graduação exige fazer TCC e outros trabalhos também. Além da minha vida familiar, conjugal, né? Então, são coisas que você tem que dar atenção. Então, eu peço para vocês já escusas aqui, que vocês me desculpem, mas eu vou procurar fazer alguns vídeos, né, agora depois da conclusão da graduação, TCC, com mais ênfase, com mais sequência, tá bom? Que Deus abençoe vocês, curta, compartilhe, se inscreva no canal, fiquem com Deus, um abraço.